Em João, no capítulo 1, primeiro capítulo, nós vamos ler aqui, versículo 4, até o versículo 5 e 6. Vamos lá. Diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí diz assim: o mundo criado por Deus, o nome era bom. Ouve, o verbo diz que ele estava na eternidade, mas de João, ele começou no tempo e no espaço. Ouve, irmãos. Nós estivemos vendo, irmãos, segundo os versículos 1 a 3, o verbo interagindo, agindo. Interagindo porque o Pai estava, o verbo estava com Deus. Isso desde a eternidade. Nós vimos no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito fez. Ora, eu estou aqui recapitulando rapidamente, nós olhamos para a eternidade passada e vimos que maravilhosa pessoa aqui nesses versículos, uma vez, é enfatizada. Nós vimos quem é essa pessoa, como essa pessoa já no passado que não é, na verdade, passado, na eternidade, ela foi sempre presente com o Pai, com o Espírito, e então nós olhamos e vimos que realmente ele estava no princípio com Deus. E aí passamos a ver a interação do verbo como agente criador. Vimos que nada, absolutamente nada, foi feito sem ele. As coisas visíveis, as coisas invisíveis, todo o universo. E vimos que sem ele, nada do que foi feito se fez. Ora, agora, nesta hora, eu já estou aqui dentro, não sei se é manhã, não, se é tarde, durante tarde, noite, não sei. Mas agora nós vamos ver algo mais desse gracioso verbo de Deus, que é a palavra de Deus. Veremos ele, a vida, veremos sua luz brilhando sem a compreensão humana. Vou repetir. Veremos ele, a vida, que é a luz, brilhando sem a compreensão humana. O texto nos diz: a vida estava nele. Versículo 4. E a vida era a luz dos homens. E diz: a luz resplandece aonde? Nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, a partir desses versículos aqui, 4 e 5, ele nos é apresentado pelo evangelista João, já estando presente na história humana. Então, nós temos nesses dois versículos, 4 e 5, 3 verdades referentes a ele, ou seja, mostrando a eternidade da palavra
de Cristo. Quais são essas 3 verdades? Vou citá-las e depois discorreremos sobre cada uma delas com a graça do Senhor. A primeira verdade é o que é o verbo, ou seja, o que o verbo é, segundo esses versículos 4 e 5. A segunda verdade que veremos é sua dadivosa relação com os homens. E depois veremos sua vitoriosa resplandecência. Vai de conta que eu vou tirar uma fotografia de vocês. É incrível como um momento de fotografia incrível. Parando de respirar. Você não está vendo? Está um burburinho, a Tayana chegou. Para de respirar. Paramos. Então, é isso que nós precisamos fazer em termos de toda a atenção. Toda a atenção. Paremos de respirar. Eis o verbo, primeira coisa, sendo o que ele é. O verbo da vida. De cada cabeça. É a palavra da vida. Porque diz, a vida estava nele. Segundo os estudiosos, e especialmente John MacArthur, vida refere-se não só em sentido amplo à vida física e temporal, que o Filho transmitiu ao mundo criado através do seu envolvimento como agente da criação, mas especialmente a vida espiritual e eterna, transmitida como um presente quando se crê nele. Meus irmãos, a pergunta que devemos fazer é o que isso tem a ver com a experiência dos apóstolos, já da nova dispensação. Ou seja, o Antigo Testamento seria a antiga dispensação. Evidentemente que, se olharmos para a antiga dispensação, nós vamos ver Abraão sendo citado na nova dispensação, como o Senhor disse: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Se alegrou. Vamos dizer? Abraão viu os meus dias e se alegrou. Vocês estão cansados? Eu estou. Estou aqui porque o taxista me pegou até já está. Pastor quer chamar a polícia. Ele rodou a trajetória de 5 minutos, ele rodou em mais de 30 e me deixou depois. Viu? Felizmente. Tudo bem, passou a história, né? Então, por segundo a história, a gente desespera. É por isso que a igreja que tem contador de história, ela cresce. Porque é fácil, né? Pode fazer uma aí, pode fazer uma. Pois bem, na antiga dispensação, nós encontramos Abraão sendo citado na nova dispensação do Novo Testamento, porque ele viu os dias do Senhor. Ele viu a luz. A luz o iluminou. A luz lhe deu vida. O verbo da vida estava nele. Então, falando dos apóstolos, é interessante isso. Primeiro, como nós acabamos de ouvir a exposição aqui do nosso mestre, em muitas citações, ele mesmo fazendo o que está dizendo aqui, pregando o Evangelho. O que é o Evangelho? Vamos perguntar a Isaías. Isaías diz:
Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado no braço o poder do Senhor? E então Isaías põe ele assim, fala tudo sobre ele, porque foi ele, aquele que ninguém deu nada por ele, transfigurado, não havia beleza nele, não havia formosura. Quem creu? Irmãos, ninguém creu, a não ser os que ele fez com que vissem como ele é. Vocês lembram? Agora voltando aqui. Vocês lembram quando, em certo momento, ele perguntou aos seus discípulos, lá nas bandas de Cesareia, quem diz o povo ser o filho do homem? Aí os discípulos começaram a dizer, os profetas, Elias, e disse, vós, quem dizeis que eu sou? É o colega, é o apóstolo mais gosto. Parece comigo. Eu pareço. Apanhou demais, não foi? Pedro. Se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse, não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai quem tu revelou. Irmãos, é esse Pedro, juntamente com os outros apóstolos, e aqui representado na primeira carta de João, foi o próprio João, que usa a expressão no plural, nós. Ele diz, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E aí ele põe entre parênteses, ele diz, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. É interessante. E a vida se manifestou. Faz de conta. Não, isso não dá certo. Sim. E aí você tem uma moeda aí de... Só quero de quantas? Se não for quantas, não serve. Tá? Tem moeda de quantas mesmo? Tá? Mas eu vou perder tempo. Ele vai descontar meu tempo. Ele fala, é rapidinho, mano. Não tem. Só tem dólares. Vem, chuta. Já que vai falou. Fala assim. Ih, caixa de dinheiro. Pronto. É simples. Gastei muito tempo para falar isso para vocês. Eu pergunto, faz de conta que vocês não estão vendo. O que é que eu tenho aqui na minha mão? O que é que eu tenho na minha mão? Sejam crianças, tá? O que eu tenho na minha mão? Vocês não estão vendo, não sei bem. Agora o que eu vou fazer? Vou revelar para vocês o que eu tenho na mão. A ilustração é a seguinte, irmão. A moeda é uma realidade, ela está na minha mão, mas ninguém a vê, a não ser quando é revelado. Veja, ele diz assim, que a vida é eterna, palavra eterna, mas essa palavra, essa vida se manifestou. Por isso que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E nós a temos visto, e dela damos testemunha, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, quando? Na eternidade. E nos foi manifestada, quando? No tempo e no espaço.
Nós estamos vendo, irmãos, a luz brilhando sem a compreensão humana. Como assim? O apóstolo Paulo, falando aos coríntios, você sabe que os coríntios, assim como Pedro, apanharam bastante em termos da escritura, da palavra. E eles falavam em línguas, eles exercitavam dons, dons e dons. Mas foram chamados de carnais. Foram encontrados cheios de soberba. Incrível. Parece conosco hoje. Eles foram chamados de idólatras. Quase isso. Porque eu dizia, eu sou de Paulo. Lembra? Eu sou de Cefas. Eu sou de Apolo, que era eloquente. E aí, então tinha um grupo mais espiritual que dizia, eu sou de Cristo. Irmãos, por que Paulo falou tão seriamente com eles? Porque eles estavam honestos nos olhos. E é interessante que dentro daquilo que nós estamos vendo, ninguém vai enxergar. Olhando para Cristo Jesus, homem, o Verbo encarnado. Ninguém vai saber quem ele é. Você lembra da história com essa? A necessidade de revelação. Por isso, o apóstolo Paulo disse aos coríntios, nós dizemos, anunciamos a sabedoria aos experimentados, não a sabedoria deste século, mas a sabedoria revelada por Deus, a sabedoria esta que os poderosos deste século jamais conheceram, porque se a tivessem conhecido, digam comigo, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Tudo bem, irmãos? Amém. Amém. A palavra da vida se manifestou, dizem os apóstolos, uma linguagem mais nossa, bem diante de nós. Somos testemunhas oculares. Agora sim, floreios, contamos, dizem os apóstolos, tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. A infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Foi reconhecido em figura humana. Irmãos, isso é algo impressionante. Vemos aqueles magos chegando, os reis, chegando diante de um berço, entre aspas, adorando. Mas vemos aos 40 dias de vida sendo carregado nos braços de um homem chamado Simeão, que diz, Senhor, pode levar teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Porque a vida se manifestou, porque você foi manifestada, não foi carne e sangue que tu revelaram, Pedro, mas meu Pai é quem tu revelou. Cremos que desde a eternidade o Verbo veio e se manifestou, sendo ele a palavra da vida.
E esse é o testemunho dos apóstolos. Pois é, eu vou aqui fazer um temor para vocês. Preste atenção. Não acreditem em ninguém que se diga pecador. Se seja no seu ensino, seja na sua pregação, seja no seu aconselhamento, não apresentar a vocês Cristo Jesus crucificado. Senão, nós vamos ter que ouvir os Gálatas ouviram. Paulo, cheio de indignação, diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Irmãos, nós estamos ouvindo aqui exatamente a glória da palavra de Cristo. E aqui no caso, a eternidade da palavra de Cristo. Vocês veem, a mesma palavra era lá no verbo, Logos. Ela continua. Ele pregando o Evangelho, pregando a si mesmo e dando aos seus apóstolos a continuidade disso. É por isso que nós ouvimos ele dizendo, depois da ressurreição dele, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e, portanto, fazer o quê? Como? Fazer de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Irmãos, não acreditemos em ninguém que prega outra coisa senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso é que vimos um testemunho apostólico. E nós precisamos abraçar a palavra apostólica. Fora disso, não devo. Não devo. Segundo lugar, ele na sua dadivosa relação com os homens. Acabamos de ver o verbo, definindo o verbo como sendo a vida, o verbo da vida. E agora, nós vemos na sua relação com o homem, apesar dos homens, apesar de já ter citado algumas coisas, né? Desde a sua concepção e nascimento, os homens, presta atenção, dependem do verbo, da palavra da vida, como única luz. Única luz. Logo, sem essa luz, haverá obscuridade. Entende o que é isso? Obscuridade? Trevas. Assim como foi a terra criada. Logo no início, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face da terra. Olha como ela foi criada. Deus fez assim. Ele tinha propósito nisso. E diz: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E a partir daí que vem haja luz. Daqui podemos lembrar o que diz o apóstolo Paulo aos Efésios, fazendo contraste entre os crentes que são chamados agora filhos da luz e os incrédulos, ou com os incrédulos. Por isso ele diz: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos,
óbvios, conhecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância. Aí está as trevas, ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Irmãos, aqui, vocês sabem que tem um ditado no nosso país que diz assim: filho de peixe que é? Filho de peixe, peixe não é. Mas filho de peixe tem? Mas a gente pensa que sim. Quantas vezes isso é conhecido, visto? A ideia de que foi criada na igreja, está salvo. Não é assim. Há necessidade da revelação desse verdade. Na relação dele com os homens, é necessário que o Evangelho seja pregado, porque todos nascem na extrema ignorância espiritual. Mas espera aí, pastor, e quando nossos filhos, nós ensinamos nossos filhos, e eles aprendem o Salmo 23, eles aprendem a recitar João 3,16. Sim. Permita-me dizer uma coisa assim, conteúdo. Até o diabo, os demônios creem e pregam, mas não são pregos. Há necessário, lembra a moeda? A revelação. Há necessário o entendimento. Há necessário luz. Essa luz, Cristo Jesus iluminar os homens. Isso é necessário. Porque se não houver isso, nós vamos entender o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o impedimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A necessidade, porém, portanto, de pregar o evangelho, mas com aquela expectativa, pai e mãe, que o Senhor, Ele mesmo, abre os olhos dos seus filhos, como o Senhor fez com Lídia, que deu atenção devida às coisas que Paulo lhe falava. Vocês entenderam o que eu fiz com essa meditação? Não nos contentemos em simplesmente pregar o evangelho. Esperemos que nossos filhos creiam, que eles possam dizer: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Deus, Jesus é o teu Salvador. Amém. Amém. Não tem. Deixa eu ver que você achei tão rápido. É isso mesmo que é que a casa é indispensável. Só interpretando aqui, é só pastor Zé, pastor Mateus, Paulo, que podem interpretar. Vamos lá. Vamos vê-lo de novo. Ei-lo resplandecendo vitoriosamente, porque diz: a luz resplandece aonde? Nas trevas. Essa figura de luz é algo muito importante. Hoje pela manhã, tivemos aqui o workshop apresentado pela Elisama, que teve um momento final, já que eu tinha feito todo o trabalho. Então, disseram assim: vamos acender as luzes e ir para a luz do telefone celular. Mas viu-se que havia necessidade de outra coisa, porque a luz celular não podia concorrer com essa
luminares apagaram-se as luminares. Mas qual o ponto? As trevas, quanto mais densas, o mínimo de luz resplandece. O mínimo de luz, mínimo de luz resplandece. E aqui nós estamos lendo. A luz resplandece nas trevas. E de fato, desde o princípio, lembra que lá em Gênesis, primeiro capítulo, versículo 1, versículo 2, versículo 3, diz: haja luz, porque a terra se forma vazia e havia trevas sobre a face da terra, e diz: haja luz. Desde aquele momento, desde o princípio, ali é ele entrando no tempo e espaço, na história do homem que ainda ia ser criado. Ele entrou desde o princípio, presente na história. É por isso, irmãos, que sempre houve crente desde que o Senhor veio. Eu pergunto: Adão era crente? Eva era crente? Olha, temos cuidado para não condenarmos os nossos antepassados. Com quem o Senhor conversava na virada? Só que Adão se deu mal, por isso que nós vivemos mal. Porque somos descendentes de Adão e Eva. Certo. Não? Sim. Não? Sim. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Adão perdeu a luz que tinha. Mas Adão ouviu o Senhor dizer: Adão, onde estás? Depois eu quero. Eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Onde estás? Essa pergunta, hoje nós ouvimos muito aqui. Você quer ser curado? É mais ou menos isso que Adão ouviu. Onde estás? O senhor sabia onde estava? Quem te disse que você estava no mundo? Olha que quadro patético. Nossos pais se envolveram com todos. O Senhor o escolheu. Não foi? Não. Pelo sacrifício. Sempre perto. Aí você vê a história rápida. Adão, ou melhor, Abel e Caim. Quem recebeu essa luz? Caim? Não. Abel. Viveu pela fé. E você percorre toda a Escritura. Você viu o Abacuque dizendo: o justo viverá pela fé. Então, de toda essa história, nós vemos que a luz resplandece nas trevas. Ele esteve presente na história. Mas o sol nascente das alturas. Mas
o texto nos continua dizendo, no versículo 5, as trevas não prevaleceram contra ela. Ainda que a luz do sol sempre brilhe, sempre brilhou, desde lá, no primeiro versículo registrado na Bíblia, desde lá, sempre a luz brilhando. Sempre o sol está brilhando, irmãos. Mas nós não vemos o sol, a luz do sol. Ele é o sol nascente mais alto. Sim, é. Por isso, as trevas nunca prevaleceram contra essa luz. Por isso, nem todos se apercebem que a luz está aqui, que a luz está presente, quanto a não a compreenderem. Meus irmãos, se o Senhor Jesus, tomando o dia da sua carne e entrasse aqui, ninguém se importaria com ele. Ele seria mais ou menos como os dois discípulos de Maús. O cobriram. Estava com eles, mas os olhos deles estavam em volta. As trevas não a compreenderam. Espera isso, não entenderam. As trevas não a derrotaram. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Ora, nesse ponto, eis a vida, luz brilhando sem a compreensão humana. Podemos aplicar o que o Senhor disse a Nicodemos. Ele disse, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Em outras palavras, essa é a situação. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Você quer ser curado? Isso me lembra, para eu terminar, uma pergunta que um pastor fez para mim. Sabe, você quer casar? Era uma reunião do conselho. Eu era muito solteiro. Não, eu vou dizer a mesma coisa, não vou dizer não. Eu era muito solteiro. E aí eu rapidamente disse, quero. E fui para casa. Sem ter aquele colchão de solteiro. E aí comecei a fazer a pergunta a mim mesmo. Será que eu quero casar mesmo? Permita-me dizer. Você quer ser curado? Você quer ver a luz? E a mais difícil, você já viu a luz? Quem é a pessoa mais importante para você? Mas eu digo luz da eternidade da palavra do Senhor. Ela sempre prevalecerá. O exemplo que foi trazido aqui, naquele texto de Mateus 25, segundo o Senhor vai dizer, bendito de meu Pai. Eles ouviram a palavra, viveram segundo a palavra, viveram segundo o Senhor, a ponto de dizer, sempre que fizeste a um desses meus pequeninos a mim fizeste. Mas os outros ouviram também. Os da esquerda. E ele vai dizer, eles vão ouvir. Apartai-vos de mim, maldito, para o poder eterno, preparado para o diabo e seus irmãos.
assim que permanece. Chegará o dia que, como estamos, Ele julgará este mundo com justiça. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração, iluminando, para que Jesus, o Filho de Deus Cristo, seja por nós crido, amado e anunciado, para quantos o Senhor nos colocar diante de